Olha, tem uma epidemia silenciosa se formando e, de acordo com as novas projeções, ela está prestes a virar um dos maiores desafios de saúde do nosso tempo. Hoje, a gente vai desvendar o futuro da osteoporose. A data para a gente ficar de olho é essa aí, 2050. É o ano em que o cenário da saúde dos ossos, do jeito que a gente conhece, deve mudar e mudar drasticamente. E por que 2050 é tão importante? Bom, porque é o ponto de virada para essa tal epidemia silenciosa. É um problema de saúde pública que avança quietinho, sem ninguém perceber, até que, muitas vezes, já é tarde demais. Então, qual é a dimensão real desse problema? Vamos dar uma olhada nos números para entender direitinho o que vem por aí. A Fundação Internacional de Osteoporose projeta um aumento, chocante, de 54% nos casos entre pessoas com mais de 50 anos até 2050. É um salto gigantesco que vem principalmente pelo envelhecimento da população mundial. Para a gente entender o impacto disso na vida real, é só pensar. 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens com mais de 50 anos vão acabar sofrendo uma fratura por causa da doença. Isso mostra como esse problema está, na verdade, bem perto de todos nós. E aqui no Brasil, a situação já é bem alarmante. A gente estima que 10 milhões de pessoas já vivem com osteoporose. E com o envelhecimento acelerado da nossa população, esse número tende a crescer exponencialmente. Diante de um problema dessa escala, a pergunta é: como se proteger? A resposta, surpreendentemente, começa muito, mas muito antes do que a gente imagina. Vamos falar sobre o nosso banco de ossos. Essa citação de especialistas resume tudo. A doença é silenciosa, mas os cuidados devem começar muito antes, ainda na infância. Isso força a gente a repensar a prevenção não como uma coisa para a velhice, mas sim como um projeto de vida que começa bem cedo. O conceito fundamental aqui é o pico de massa óssea. Pensa assim, é a reserva máxima de osso que a gente constrói e ela atinge o auge por volta dos 30 anos. Essa é literalmente a poupança no nosso banco de ossos que vai ser usada pelo resto da vida. Essa linha do tempo mostra bem o ciclo de vida dos nossos ossos. Na infância e adolescência estamos ali, depositando ativamente na nossa poupança óssea. Com 30 anos, a gente atinge o saldo máximo. E a partir daí, a gente começa a fazer saques. Por isso que essa fase de depósito é absolutamente crucial. Mas o que exatamente causa esse enfraquecimento? Vamos investigar agora os fatores que determinam a força dos nossos ossos ao longo da vida. A genética tem um peso enorme, claro, respondendo por 80% da nossa massa óssea. Mas o ponto-chave, o pulo do gato, está nos outros 20%. Essa fatia é moldada pelo nosso estilo de vida. É aí que a gente pode agir, é onde podemos realmente fazer a diferença. Para as mulheres, a menopausa é um ponto de virada bem crítico. As mudanças hormonais podem levar a uma perda de até 30% da massa óssea em só uma década. Isso, claro, as coloca numa posição de vulnerabilidade bem maior. E além dos fatores que a gente não pode evitar, existem os verdadeiros sabotadores do nosso banco de ossos. O sedentarismo, a falta de cálcio e vitamina D, o fumo, o excesso de álcool e o uso de certos remédios sem orientação médica. Tudo isso são saques que aceleram, e muito, a perda desse capital ósseo. Entender os riscos é o primeiro passo. Agora, vamos para a parte mais importante. Como a gente pode construir uma defesa sólida para os nossos ossos? Um plano para a vida toda. O plano de defesa tem várias frentes. Começa com movimento, exercícios de força para estimular os ossos. Continua com nutrição, uma dieta rica em cálcio e vitamina D. Adiciona um elemento da natureza, exposição ao sol para sintetizar essa vitamina. E termina com proteção. Evita aqueles hábitos de risco que sabotam a nossa saúde óssea. E se os depósitos na juventude não foram suficientes? O que dá para fazer quando a perda óssea já começou? Pois é, a medicina moderna tem respostas para isso. A chave para combater uma doença silenciosa é torná-la visível. Ferramentas como a densitometria óssea e o cálculo de risco FRAX permitem que os médicos vejam o que está acontecendo por dentro. E claro, sinais externos como perda de altura ou uma mudança na postura são alertas importantes que não devem ser ignorados. Quando o tratamento é preciso, a medicina ataca em duas frentes. Para a perda óssea inicial, o objetivo é frear a deterioração, com remédios que protegem o osso que já existe. Agora, para casos de alto risco, a estratégia é mais agressiva. É construir o osso novo, com medicamentos anabólicos que estimulam ativamente a formação óssea. E aqui, um alerta crucial dos especialistas no Brasil.
existe um elevado subtratamento, o que é um risco enorme. Isso quer dizer que muita gente não recebe o cuidado que precisa, o que só reforça a importância de procurar um diagnóstico e, claro, seguir o tratamento à risca. E assim, a gente volta à pergunta central. O banco de ossos, pessoal, tem saldo suficiente para o futuro? A resposta, no fim das contas, está nas escolhas que fazemos hoje. Investir na saúde óssea agora é garantir qualidade de vida para as décadas que vêm pela frente.